Aleluia. Jesus te ama, meu querido, amém? Jesus te ama muito, Jesus ama muito você. E justamente porque Ele te ama, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o pecado. O que é o pecado? Por que não devemos pecar e quais as consequências disso? Não daquele jeito que a gente sempre fala, explicando Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Isso você provavelmente já sabe. Mas tentando entender um pouco mais essa situação, essa história, talvez até tirar um pouco do seu medo e quebrar um pouco dos tabus. Um dia Caim ofereceu uma oferta, e Abel ofereceu uma oferta. E Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Caim ficou irado. E Deus disse para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Mas se você proceder mal, o teu desejo será contra ti. Porém, cumpre a ti o dominá-lo. Cumpre a nós, queridos, dominar os desejos pelas coisas erradas, dominar as situações que envolvem o pecado. Para começar, o pecado ele se comporta de uma maneira muito semelhante a um vírus. Quando um vírus atinge um ser humano, ou atinge um computador, o que ele faz? Ele tenta fazer com aquela pessoa ou com aquele sistema operacional que haja de uma maneira diferente do qual ele foi projetado para ser. Não é assim? Ele tenta fazer com que funcione de uma maneira contrária à natureza. Porque no original, Deus criou você para ser santo e para ter intimidade com Ele. E o pecado, ele trabalha para que a pessoa continue a pecar e não tenha relacionamento com Deus. Um vírus num computador pode levar ele a trabalhar de uma forma estranha, até que seja invadido por algo externo e seja a pessoa furtada. O pecado, o vírus, aliás, pode até inutilizar um computador e um vírus pode até matar uma pessoa. Por isso, quando Deus nos pede para não pecarmos, é porque Ele nos ama e Ele quer nos guardar de todo o mal. Amém? Para começar, eu quero convidar você a abrir em Salmos 51:12. Salmos de número 51:12. Pecado, ele deixa infeliz. Pecado, ele deixa infeliz. Quer ver? Salmos 51, versículo 12. Se você encontrou, você pode acompanhar a leitura, senão você pode escutar. Devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Devolve-me a alegria da salvação. Primeiro motivo da nossa alegria deve ser que nós fomos salvos. Nós estávamos indo para o inferno e o Senhor nos salvou. Amém? Alegria da salvação. Alegria. Nós fomos feitos, queridos. Fomos criados aquele boneco lá no Éden, aquele boneco de barro lá no jardim, que Deus fez com tanto amor e carinho, soprou no seu espírito. Mas nós só conseguimos desfrutar a plenitude de uma verdadeira alegria se nós estivermos em relacionamento com Deus. Amém? Até mesmo um cristão precisa se manter em relacionamento com Deus para manter a chama dessa alegria acesa. Alegria envolve contato com Jesus. Agora, contato físico até. Mas onde é que está Jesus? Onde está Jesus? Subiu ao céu, está assentado à direita de Deus o Pai. Como você pode ter contato com o corpo de Cristo nessa terra? Através do convívio com os irmãos. A igreja é o corpo de Cristo, amém? Amém? Você precisa se relacionar com Jesus. Quer ver uma coisa que rouba a tua alegria? Ficar sem conversar com os irmãos. Porque se nós queremos que a igreja é o corpo de Cristo, quando você não vai na célula, não vai no discipulado, não vai no culto, não tem contato com os irmãos, e se for por motivo de pandemia, nem que seja online, mas quando você não tem contato com os irmãos, você está deixando de receber o carinho de Jesus. Não porque Jesus não te queira dar, mas porque você não se aproximou. Está dando para entender? Quando você está vivendo com a igreja,
quando você está vivendo no meio dos irmãos, você está tendo relacionamento com Jesus Cristo. Por isso que Satanás trabalha tanto para que as pessoas elas queiram cada vez mais ser individualistas e viverem cada uma isolada no seu canto. Porque quando você se relaciona com a igreja, você se relaciona com Jesus. Amém? Amém? Aleluia. E o pecado atrapalha isso. O pecado traz tristeza e desânimo, mas nós vencemos isso com a unidade do corpo de Cristo. Aleluia. Cada vez que você vai numa célula, a alegria do Senhor te toca lá. Eu não é? Quem é que se sente mais alegre na célula? Eu me sinto muito mais alegre, junto com os irmãos, vendo, ouvindo testemunho, compartilhando. E te digo mais, a Bíblia nos diz que a alegria, ela aparece lá como o quê? Fruto do Espírito. Não diz, mas o fruto do Espírito é amor, bondade, alegria. Ela é fruto do Espírito. Você é a terra e esse Espírito Santo vem como a semente e aí nasce a alegria. A alegria ela é fruto do agir do Espírito Santo nessa terra que é seu coração. Se você precisa de alegria, você precisa do Espírito Santo de Deus. Sem o agir do Espírito Santo no seu coração, não há alegria. Porque a verdadeira alegria, ela vem de uma forma sobrenatural. Porque é uma alegria não só na alma. A alma é onde estão teus sentimentos, teus pensamentos, tuas emoções. Mas a verdadeira alegria que Deus quer te trazer, ela não está só nos sentimentos e nas emoções. Porque sentimentos e emoções, até o ritmo de uma música pode gerar na gente, não é? Até a cena de um filme. Mas essa alegria que é fruto do Espírito, ela começa a ser gerada no seu espírito humano. E ela vem sobre a sua alma e sobre o seu corpo e transforma a sua vida. Aleluia. Quem quer dessa alegria? Essa alegria é gerada quando você tem relacionamento com o Espírito Santo. Quando você escuta um louvor em casa e adora o Senhor no seu dia a dia. Quando você busca o Senhor. Mas o pecado tenta te roubar essa alegria. Por isso Deus não quer que você peque. Porque Ele quer que essa alegria esteja no seu coração. Amém? Outra coisa que o pecado faz, Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Pecado afasta de Deus. Pecado afasta de Deus. Se você encontrou, pode ler comigo. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, encobre o seu rosto, para que não vos ouça. Na NVI diz assim, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Imagina agora um dia de sol lindo. Imagina, um dia de sol lindo, calorão, você na beira da praia, maravilha. Ô glória. Imaginou aí? Agora de repente veio um monte de nuvem grossa, aquelas nuvens feias de temporal, tapou o sol, já começa a bater aquele ventinho gelado. Você se sente em Tramandaí no inverno. Pensou? Te pergunto. Aquele sol lindo está lá ainda? Tá ou não tá? Tá, o sol tá lá. O que mudou? As nuvens. Se você pegar um avião e passar a barreira das nuvens, tcharam, quem é que vai estar lá em cima forte, lindo? O sol brilhando. O sol não parou de brilhar. Mas existia uma coisa fazendo separação entre você e o brilho daquele sol. Queridos, Deus, Ele é imutável. Deus te ama, Deus é santo, Deus é todo-poderoso e não há nada que você possa fazer. O seu pecado não muda Deus. Mas o pecado muda você. E quando uma pessoa peca, ela coloca uma barreira que atrapalha ela de enxergar Deus. Deus continua ali. O sol continua ali enviando seus raios de calor, de luz. Deus continua ali enviando o seu amor. Deus continua ali enviando o seu carinho. Deus continua ali querendo você. Mas quando você peca, você está colocando uma barreira que bloqueia isso. Você está entendendo?
Então, não peque. Deus não quer que você peque porque Ele quer ter um profundo relacionamento com você. E se você pecar, você atrapalha isso. Deus está tão desejoso de acordar, quando você acordar de manhã, você já acordar conversando com Ele. De você caminhar conversando com Ele, de você ter um lugar especial na sua casa, um horário para você tirar seu TSD, conversar e ter amizade, intimidade com Ele. Mas quando você peca, você coloca uma barreira dizendo, daqui você não passa. Coloca uma barreira, afastando. Por isso nós precisamos nos desvencilhar do pecado. Qual é mais o problema que há no pecado? O pecado pode vir a trazer enfermidades físicas. Tiago capítulo 5, versículos 14 ao 16. Tiago 5, 14 ao 16. Não é toda enfermidade que é causada pelo pecado, fique claro isso, né? De repente a pessoa pode pegar uma gripe, está tudo bem, está em santidade, está cheio do Espírito Santo e pegar uma gripe, eventualmente pode acontecer. Mas há alguns casos em que o pecado gera sim enfermidade, isso também existe, ok? Então se você está com alguma doença, alguma enfermidade, eu não estou dizendo que você está em pecado. Eu estou dizendo que existem doenças e enfermidades causadas por outro motivo, mas há também aquelas que são causadas por pecado. Tiago 5, 14 e 16 diz assim: entre vocês alguém que está doente? Tem alguém doente? Pergunta. Que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Então, Tiago está dizendo, Tiago, irmão de Jesus, depois se tornou um poderoso apóstolo do Espírito Santo. Ele está dizendo que se uma pessoa está doente, ela deve chamar os líderes da igreja que estão sobre ele para ir lá orar por ele. Certo? Amém? Então, se você ficar doente, chame o seu discipulador, seu líder de célula, quem sabe até algum dos pastores para ir até lá e orar por você. Amém? Está escrito aqui, mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem e unjam ele com óleo. Não é que o óleo em si tem poder, tá, queridos? Não é o óleo que tem poder, é a oração. O óleo é um símbolo disso. Em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o Senhor e o doente levantará. Até aqui não tem mistério nenhum, né? Mas diz assim, e se houver cometido pecados, será perdoado. Por que cita isso? Vamos continuar. Portanto, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Pastor, isso está falando também de ser curado no sentido de vencer um pecado constante? Sim, também está falando disso. Mas também está falando de receber oração para ser curado de enfermidade que foi causada pelo pecado. Então, sim, existem enfermidades que elas vão ser curadas da sua vida quando você chamar o seu líder, né, de repente seu discipulador, seu líder de célula, ele vai até a sua casa e você abre seu coração, confessa os seus pecados. Ele unge você com óleo, ora por você e você é curado da enfermidade. Aleluia! Glória a Deus. Quem é que está disposto a fazer isso pelos seus discípulos? Amém? Está vendo? Se o teu discipulador levantou a mão, chama ele. Chama ele para orar por você. Então Deus não quer que você peque, um dos motivos é porque Deus não quer que você fique doente. Simples assim. Muitas das enfermidades que as pessoas passam poderiam ser evitadas se elas vivessem em santidade. Andar em santidade é bom para a saúde, já ouviu essa? Já estava bom demais saber que andar em santidade era bom no nosso relacionamento com Deus. Ah, que legal, é muito gostoso. Mas agora você descobre que andar em santidade faz bem para a saúde. Uau! Glória a Deus. Está precisando de um upgrade aí, querido? Está precisando de um upgrade? Ande em santidade, aleluia. Santidade faz bem para a saúde. E se você, querido, está sinceramente lutando contra um pecado e não está conseguindo vencer, você está lá de verdade lutando, você quer mudar, você quer largar esse pecado, seja lá qual for, seja mentira, fofoca, seja algum vício específico, sei lá. Então, procura um cristão maduro, né? Talvez seu discipulador, líder de célula, um dos pastores, um dos líderes de setor, de rede. Procura. E abre teu coração. Abre teu coração. Abre teu coração, querido. Porque esse líder vai ajudar você
a receber a cura, amém? O que diz o texto aqui? Você confessará o pecado e ele excomungará você da igreja. Está escrito assim? Não, está escrito que o Senhor perdoará os seus pecados, aleluia. Escuta essa. Sabe quem está numa expectativa maior para que você seja liberto do vício do pecado? É Deus. Deus está mais interessado em perdoar você do que você mesmo em receber perdão. Sabia dessa? Eu vou repetir. Deus está com mais interesse em perdoar teu pecado e que você consiga voltar a ter um relacionamento íntimo com Ele do que você mesmo está com esse desejo. O desejo de Deus de curar você é maior do que o teu próprio desejo de ser curado. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então você pode fazer isso hoje. Você pode fazer isso hoje. Abrir o coração, confessar o pecado e receber a oração da fé que vai curar o doente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Outro motivo pelo qual eu creio que Deus não quer que você peque é porque o pecado não afeta só você. O pecado afeta o pecador e afeta quem está ao redor deles. Várias vezes nesses anos de ministério as pessoas já me disseram assim: pastor, eu faço mal, mas é para mim mesmo, não é para os outros. Várias pessoas já me procuraram e disseram isso. Várias pessoas, às vezes com algum problema mais evidente, às vezes com um problema mais interno, às vezes com algum vício bem explícito, já me procuraram e disseram assim: pastor, eu não faço mal para ninguém, eu só faço mal para mim mesmo. E eu reconheço a sinceridade dessas pessoas que me disseram isso. Sinceras. Elas realmente não queriam fazer mal para ninguém, elas realmente, tinham um profundo desejo de fazer o bem. Você já conhece alguém que um dia falou uma coisa assim? Alguns já ouviram. Só que essa frase, por mais bem intencionada que essas pessoas estavam, essa frase não é verdadeira. Por que ela não é verdadeira? Não tem como, querido, você ter um pecado. Você não, né? Alguém. Você é um santo em nome de Jesus. Aleluia. Mas não tem como alguém viver uma... E eu estou falando não daquele pecado que a pessoa caiu sem querer. Estou falando daquela pessoa que ela sabe que é errado e continua fazendo. Que ela continuou praticando, mesmo sabendo que era errado. Não tem como a pessoa viver desse jeito, continuando a pecar, sem que isso afete as pessoas ao redor. Porque o pecado agrada a quem? A Deus ou ao diabo? Satanás. Quando a pessoa ela está vivendo conscientemente no pecado, ela está chamando pelo agir das trevas na sua vida. E querendo ou não, isso acaba atrapalhando quem está ao seu redor. Seja qualquer que seja o problema, até tipo alcoolismo, drogas, prostituição, ou até outros, sei lá, fofoca, enfim. É possível que as pessoas ao redor consigam viver em paz quando a pessoa está mergulhada no pecado? Não dá. Então, quando a pessoa ela decide viver no pecado, ela acaba atrapalhando aqueles que estão ao seu redor. Então, veja isso. Todo pecado, ele é contra Deus. É uma agressão contra Deus. Você está ofendendo a Deus com o seu pecado. E segunda coisa, todo pecado também afeta as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, uma pessoa que tem problema com mentira, com fofoca, vai ou não vai afetar quem está ao seu redor? Vai afetar. Vai começar a causar confusão. Em alguns casos pode causar até divórcio. Uma pessoa que tem problema com rebeldia, com rebelião. Ela está na cela voltando para casa. Estava na cela e agora está voltando. Daí começa a dizer assim, porque aquele líder de cela. Aquilo. E começa a falar mal do líder da célula ou do discipulador e os filhos escutando. Aí chega em casa e os filhos desobedecem, desonram os pais. Mas os pais mesmos acabaram semeando aquilo na vida dos filhos. Desonrando o líder da célula dentro do carro. Uau! Porque quando você peca na frente dos filhos, você também está abrindo uma oportunidade para que eles te imitem e pequem também. Que coisa terrível. Que coisa... E Deus não quer que isso aconteça. Deus não quer que você peque para que você não semeie isso no coração das crianças que vêm em você. Amém, queridos? Amém? A ceia do Senhor.
Quando você participa da ceia do Senhor, você admite que nós somos uma grande família, um grande corpo, um grande pão. Mas se você insistir no pecado, você traz um peso sobre a igreja inteira. Se o Rio Grande do Sul hoje atirasse uma bomba atômica em Buenos Aires, a Argentina ia declarar guerra ao Rio Grande do Sul, certo? Não, ela ia declarar guerra ao Brasil. Ela ia declarar guerra ao Brasil. Por outro lado, nós podemos dizer que a Amazônia é nossa. Moramos milhares de quilômetros, nunca botamos um dedo lá, mas a Amazônia é nossa. Podemos dizer que temos praias lindas no nosso país. Cidreira, né? Claro. Podemos dizer ou não podemos que tem praias lindas no Brasil? Mesmo morando a milhares de quilômetros das nossas lindas praias. E daí, nesse momento, talvez você esteja pensando assim, então é melhor sair da igreja, né? Porque eu estou tocando bomba na Argentina. Talvez seja melhor eu sair logo da igreja, porque se o meu pecado traz um peso sobre a igreja, então é melhor eu sair logo. Se o meu líder de célula está sofrendo por causa do meu pecado, se o meu discipulador está sofrendo, então é melhor eu largar tudo de uma vez. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se um filho, ele sai de casa para não incomodar os pais com os seus erros, os pais ficam bem tranquilos, né? Bem tranquilos. Com o filho na rua. Ah, eu não vou mais ficar aqui em casa, já que eu faço tudo errado, eu vou para a rua. Os pais ficam bem tranquilos, né? Não. Os irmãos ficam bem faceiros? Bons irmãos? Não. Não, 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 não. Você acha que esse corpo, a igreja, vai preferir que você saia do que te ajudar a se consertar e ser transformado? Hã? Esse corpo quer que você fique. Esse corpo quer mandar anticorpos. Esse corpo quer mandar um sangue fresquinho. Esse corpo quer ver você restaurado. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza que se hoje você tem vontade de mudar, de receber transformação, tenho certeza que não tem ninguém aqui que prefere ver você fora da igreja do que você dentro da igreja sendo restaurado. Posso ouvir um amém? Não tem ninguém aqui que prefira que você caia fora e se exploda do que você fique e seja transformado. Olha para pessoas do seu lado e diga assim, nós te amamos. Fala para outra pessoa agora, diga assim, você é importantíssimo para essa igreja e para mim. Esses pais, mães, irmãos espirituais que estão aqui, eles te amam e eles não vão ficar tranquilos se você for lá para fora. Eles não vão sossegar se você se desviar. Eles te amam e eles querem você restaurado, aleluia! Eles querem você restaurado. Ah, eu sou um peso para o meu líder de célula. A coisa que o líder de célula, ele mais quer ver você restaurado, ele não quer ver você fora da célula. Ah, eu sou um peso para o meu discipulador, eu só dou trabalho, tudo que ele quer é continuar investindo em você, ver você restaurado, ele não quer que você saia, eu tenho certeza disso. Ele quer ver você saudável novamente. Então, tome a decisão de se livrar desse pecado. E corre para perto da tua família na fé. Corre para perto da tua família na fé. Corre para perto, se você tem discipulador, do discipulador, para o líder de célula, para o líder de rede, para a pessoa que te convidou, sei lá, mas corre para perto da família de fé e abre o jogo. Abre o jogo, abre o jogo. Abre o jogo. Para repetir de novo? Abre o jogo. Fala para a pessoa, diga assim, eu estou com esse problema, me ajuda, por favor me ajuda. Amém, querido? Nós precisamos uns dos outros. Senão não tinha por que ter corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Abre o teu coração. Expõe as suas tentações. Se você tem fraqueza com bebida, chega e diz, eu tenho fraqueza, me ajuda com isso. Se você estava tendo fraqueza com mulheres, chega e fala, eu estava tendo fraqueza com mulheres. Se você está tendo fraqueza com gastos, com finanças, com mentira, chega e abre o jogo. Diga, me ajuda, eu quero sair dessa, eu quero mudar, eu quero ser transformado.
que mais? Pecado, ele atrapalha os relacionamentos de uma forma geral, não só com a família da fé, não só com as pessoas próximas. Porque se uma pessoa não consegue nem se dar bem com Deus, que é perfeito, vai se dar bem com os outros? É difícil, né? O pecado atrapalha os relacionamentos. O pecado prejudica quem está ao redor. Acontece que quando a pessoa peca uma vez, peca duas, ela vai perdendo a sensibilidade de entender que aquilo é errado. E talvez hajam coisas na sua vida que você está errando e você não está mais percebendo. Para quem mergulhou no esgoto, né? Até a flor é mal cheirosa, não faz diferença. Sabe, esses dias a gente estava com um probleminha de um cheiro de esgoto que estava retornando aqui atrás, nas salas administrativas ali. Só que eu venho seguido aqui, estou quase todo dia aqui, e em certo sentido eu estava meio acostumado com aquele cheiro, não me incomodava mais em nada. Aí o senhor que estava instalando o alarme de incêndio, ele quase vomitava quando entrava. Porque ele entrava, pastor, você tem que fazer alguma coisa com esse cheiro. Porque ele não estava acostumado. E aí eu fiquei brabo, né? Claro. Falar assim, Mas aí um dia, uma noite, eu disse, Rafa, vamos lá dar uma olhada nesse cheiro aí, vamos resolver isso. E a gente foi lá, tapou uns buracos que tinha, que estava retornando o fedor, né? E passou o fedor. E às vezes a pessoa que ela pecou uma vez, pecou duas, pecou três, ela daqui a pouco já nem acha que aquilo é tão errado assim. Ela vai se acostumando. Vai ficando algo normal, vai entrando na rotina, vai perdendo aquela sensibilidade. E nesses momentos, sabe o que fica fácil? Se relacionar com pessoas ou que estão na mesma situação, ou enviados do diabo para trazer mais problema ainda. De repente a pessoa está com o maior problemão com o marido em casa, e vem um enviado de Satanás, aquele cavalheiro querido, atencioso, que fica de meguezinho no ouvido. Ou a pessoa está com um baita de um problema com a esposa e aparece uma linda jovem, atenciosa, querida. Ou a pessoa está com um terrível problema financeiro e aparece o enviado de Satanás para trazer um jeito de ganhar um dinheirinho fácil. Ou a pessoa está vivendo em pecado e não está com vontade de mudar e alguém lhe oferece para ir conhecer uma igreja que é bem light, que dá para fazer o que quiser. Queridos, mas nessa casa aqui, nós não aceitamos o pecado. Nós amamos muito você. Essa igreja te ama demais. E justamente porque esse corpo aqui te ama demais, nós queremos ver você limpo. Nós queremos estar limpos. Porque assim nós vamos viver melhor e glorificar o Senhor Jesus, amém? Quem quer isso? Aleluia. Por isso, por mais que seja difícil às vezes, você tem que se expor. O pecado tira o entendimento. Oséias 4:11 diz que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Se a pessoa ela segue na sua carreira de pecado, chega um momento que ela diz, mas eu não acho que é pecado. Meu irmão, se a Bíblia diz que é errado, é errado. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Só que se a pessoa começa a conjecturar muito, não, mas olha só, eu acho que esse texto da Bíblia não é bem assim, que isso não é tão errado, não. Se o Senhor pede para você se afastar de algo, é porque isso não é bom para ninguém. Nem mesmo para você. Amém? Nem mesmo para você. É tão triste quando um pai fica avisando para o filho, filho, não faz isso, e aí o filho se machuca. O desejo do pai nunca foi que o filho se machucasse. Tem que se machucar mesmo para aprender uma lição. Geralmente, o desejo dos pais é justamente que ele não caia. É justamente, não quer que se machuque. Deus não quer que você se machuque. E Deus fala, não faça, não faça, não faça. E muitas vezes é difícil conviver com quem quer te ajudar. Porque quando alguém vem e diz assim, eu acho que você errou nisso. É difícil, né? Não é fácil. E a tendência, por exemplo, quando o discipulador vem tentar lhe corrigir de algum erro, a tendência qual é? Da carne humana, da na velha natureza, qual é a tendência?
Não é que foi por isso e por aquilo e por aquele outro, e o fulano e o beltrano, mas ciclano também faz. Então, mesmo que você não tenha pecado, mesmo que você não tenha errado, quando o seu discipulador vier lhe arguir em relação a algo, antes de dar a explicação, mesmo que você não tenha feito nada errado, deixa ele terminar. Porque de repente, pode ser que você tenha errado e não tenha percebido. Amém? Pode ser que você não tenha percebido. Deixa ele falar até o final da frase. Porque sempre que ele começar a te arguir em relação a algo, você cortar ele com alguma explicação, chega uma hora que ele se desencoraja e perde o ânimo de ficar tentando te ajudar. Então deixa ele terminar a pergunta. Deixa ele ir até o fundo. Dê brecha para que ele entre mais fundo. Quem sabe ele pergunta: querido, você tem se mantido fiel, não tem caído na pornografia? E você diz: não, nunca mais isso. Mas deixa ele entrar mais profundo. Quem sabe você diz assim: mas é só sobre isso que você quer perguntar? Aí a pessoa fala: não, quero saber se você, quem sabe, olhou um filme que não era propriamente assim, mas chegava perto. Ah, pois é, isso sim. Pegou. E aí ele vai poder ajudar você a vencer isso. Amém? Amém? A tirar esse vírus que está te fazendo te comportar de uma maneira estranha. Em Josué 3:5, a palavra diz: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Eu creio que nós estamos vivendo um período que antecede a volta de Jesus. E quando Jesus veio na primeira vez, houve João Batista anunciando arrependimento. E depois que João Batista terminou o ministério de arrependimento, veio Jesus e trouxe a pregação do evangelho, as boas novas, e aconteceu um grande avivamento. E eu creio que da mesma maneira é agora na segunda vinda de Jesus, quando ele vai arrebatar a sua igreja. Nós vamos nos levantar anunciando arrependimento de pecados e santidade. E o Senhor vai causar nessa terra o maior avivamento de todos os tempos, amém? O maior avivamento. Porque o Senhor não fez o arrebatamento ainda, porque Ele quer que mais pessoas sejam arrebatadas. Ele deseja que mais pessoas sejam salvas, para que quando vier o governo do anticristo, mais pessoas tenham sido antes disso alcançadas pelo Senhor Jesus, amém? Por isso nós precisamos nos santificar ao Senhor, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Josué estava prestes a conquistar a terra prometida. Josué estava prestes a avançar sobre Canaã. Mas Deus dá uma direção a Josué e ele fala ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Você pode repetir? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Aleluia! Vamos nos santificar hoje. Vamos arrepender do pecado hoje. Vamos decidir mudar hoje. Vamos decidir abrir o jogo para o discipulador hoje. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Nós temos visto um avivamento começando. Nós temos visto muitas pessoas se converter em Caxias, em todo o Brasil. O cristianismo sincero, verdadeiro, nunca cresceu tão rapidamente ao redor do mundo como tem crescido nesses dias. Eu creio que é parte do último grande e maior avivamento da história da humanidade. Por isso, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Eu creio que está chegando o tempo, queridos, onde a igreja de Jesus vai crescer numa velocidade como nunca cresceu antes. Você quer isso? Então santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu creio que é o tempo dessa igreja aqui crescer de uma maneira extraordinária. Você quer isso também? Então santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu creio que nesses últimos dias a igreja vai se levantar como era a igreja primitiva. Cheia de multidões se convertendo, multidões sendo batizadas nas águas, multidões com sinais e prodígios, onde Pedro e Paulo andavam e a sombra deles curava os enfermos. Mas para isso, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que está se levantando uma geração de Pedros, uma geração de Paulos, que vão impactar Caxias do Sul. Mas para isso, santificai-vos,
porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A sua célula multiplicar, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Por último, Jesus é a solução do perdido. Se você ainda não sabe se tem a salvação, entrega a vida para Jesus hoje, entrega a vida para Jesus agora, porque Jesus é a solução para o perdido. Agora, se você já converteu, já entregou a vida para Jesus, já é alguém salvo, mas está com dificuldade para vencer os pecados, o Espírito Santo é a tua esperança. Ele que vai trabalhar em ti para te ajudar a sair dessa situação. É o relacionamento com o Espírito Santo que vai te ajudar a crescer uma vida vitoriosa. Amém, querido? Eu queria perguntar, alguém aqui quer ser santo? Alguém aqui é santo e quer crescer em santidade? Aleluia. Então vamos nos arrepender nesse momento. Vamos arrepender. Eu peço que você feche os teus olhos. Se os irmãos louvor puderem me ajudar aqui. Feche os teus olhos nesse momento.